O discurso de Magno Malta no Senado Federal acendeu um alerta sobre o futuro do Brasil. Suas palavras ecoaram como um chamado à ação denunciando o ativismo judiciário e a influência de ministros sobre a política nacional. Ministro, monocraticamente, diz não, isso não vale não, fizeram tudo errado. Um ministro que tem 2, 3 assessores e alguns deles são estagiários. Nós vamos ficar convivendo com isso até quando? A sociedade brasileira já não suporta mais esse contorcionismo jurídico que o Supremo Tribunal Federal tem feito. Essa lambança jurídica. Esse país diz que quem é condenado em segunda instância está preso e preso. Essa casa no seu regimento diz que só quem pode impeachment o ministro de Supremo é essa casa. Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT, né? Assim, você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras, né, durante os governos do PT. Aliás, eu os denuncio desde o Petrolão. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Eu só quero fazer reverberar o sentimento de milhões de brasileiros que vê hoje um país que vive sob o império da ditadura do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, o STF, é o senhor de tudo. Tudo pode, tudo faz, a ninguém dá satisfação. Antigamente eu disse aqui, tinha uma ilusão de que eles se postavam como suplente de Deus. Mas estou convencido que eles hoje se postam como se Deus eles fossem. E a mim me impressiona muito, porque é uma ditadura. Não existe executivo, legislativo muito menos. O Supremo dita as regras para o bem e para o mal, senador Valadares. Essa casa discute em comissões temáticas, comissões de méritos, CCJ, plenário, debate, emenda, aprova uma lei. Um ministro, monocraticamente, diz não, isso não vale não, fizeram tudo errado. Um ministro que tem 2, 3 assessores e alguns deles são estagiários. Nós vamos ficar convivendo com isso até quando? A sociedade brasileira já não suporta mais esse contorcionismo jurídico que o Supremo Tribunal Federal tem feito. Essa lambança jurídica. Esse país diz que quem é condenado em segunda instância está preso e preso. Agora eu quero saber de onde é que o ministro Toffoli sacou essa lambança jurídica. Não quero discutir a questão da tornozeleira, porque isso é penduricalho. Fico até triste, porque eu sou autor da lei da tornozeleira. Era bom estar com meu nome no tornozelo, mas não está. Contorcionismo jurídico, zombando da sociedade brasileira. Quem pode mais, pode menos. Essa casa no seu regimento diz que só quem pode impeachment o ministro de Supremo é essa casa. Mas como impeachment alguém sem ouvi-lo? Para tanto, é necessário que essa casa chame ou a ministra presidente, ou todos os seus ministros paulatinamente, ou definitivamente, para que eles nos dêem uma aula. E diga a atitude que eu tomei, despreparado. Você que é analfabeto jurídico, a atitude que eu tomei, otário, foi com base nisso. Eu digo, olha a atitude que eu tomei, porque eu sou Deus mesmo e faço o que eu quero. Porque Lewandowski veio nessa casa e rasgou aqui a Constituição no impeachment de Dilma, na cara de todos nós. E eu já não suporto mais andar nas ruas e a sociedade começar reverberando em todos os lugares e todos os rincões. Eu não tenho nenhum problema em falar exatamente o que eu estou falando. Eu acho que arrumar um termo novo, um termo bonito, quando alguém gosta muito de bandido, é garantista. Garantista é o termo usado para quem gosta de bandido. O Supremo Tribunal Federal diariamente debocha de forma escarnecedora da sociedade brasileira. Então, Ricardo Ferraz, eu disputei o voto, eu vim para cá no voto, e eu sou obrigado a ir para o aeroporto, andar no meio do povo, se for para ser xingado ou não ser xingado. Mas o Supremo alugou uma sala no aeroporto. O aluguel é 350 mil para os ministros e uma van levar direto, porque eles não podem ser atingidos, porque o povo nada pode cobrar e ninguém nada com eles pode falar. Você já imaginou um Supremo Tribunal Federal que não tem condição de andar na rua? Nós estamos vivendo uma situação esdrúxula, quase que beirando a raia da humilhação geral,
com as atitudes dos ministros do Supremo. Falo com isso porque eles foram sabatinados aqui. Falo isso porque nós votamos eles aqui, sabatinados e votados. E todas as atitudes que eu estou vendo serem tomadas por eles, eles falaram de forma diferente na CCJ. Mas estou convencido que na CCJ nego vende a mãe para botar uma toga nas costas. O povo do Espírito Santo me mandou para essa casa para cumprir um papel. O povo do Espírito Santo me mandou nessa casa para que eu pudesse fazer reverberar a sua angústia, o seu sofrimento. Não sei quem, mas eu penso que o novo presidente da República precisa vir com a autoridade das ruas para mudar o texto no sentido da composição do Supremo Tribunal Federal, porque nós vamos esperar alguns que têm idade para ser presidente do Supremo 4 vezes. Alguém que tenha coragem de fazer mudar o texto e voltar a tal lei da bengala de 75 para 65, nós já aposentamos 6 de uma vez. E o mandato passa a ser 8 anos, tão somente. Aí ninguém é Deus. Ninguém pensa que é suplente de Deus. Mandato de 8 anos para ministro de Tribunal Superior. Porque como vamos conviver debaixo dessa ditadura? Votamos a lei, senador Eduardo Braga, e eles dizem, não, isso aí não tá bom. Eu vi uma entrevista do ministro Barroso nos Estados Unidos, depois de uma palestra, e ninguém viaja mais palestra do que eles, dizendo, não, a Constituição do Brasil é boa, maravilhosa, só precisa de uns retoques que o Supremo vai fazer. Como é que é? O Supremo é que vai fazer os retoques da nossa gloriosa Constituição. Eu pensei que era o parlamento, Dário Berger, mas nós estamos sob a ditadura do Supremo Tribunal Federal. E essa casa na rua está sendo chamada de CC3, Casa dos Calados Coniventes. Eu não sou conivente, eu faço reverberar. O sujeito condenado em segunda instância, a lei não foi revogada ainda, é a lei. Esse enfrentamento, muita gente aqui foi inocentado porque foi falado, que foi tocado por um delator qualquer. Não teve prova, o cara foi lá e arquivou. Você ser atacado é uma coisa, o segundo momento precisa acontecer. E alguns tiveram seu nome citado e já tiveram tudo arquivado. Eu estou falando... é de prova, é condenação em 2 instâncias, porque isso não passa de sacanagem com o povo brasileiro. Juristas, constitucionalistas, estudantes de direito, que muitas vezes têm mais capacidade e mais conteúdo, porque é o que tem ouvido dos juristas e o que eles têm levantado e colocado na mídia, eles não têm mais nenhuma dificuldade diante das câmeras. Bater boca. Um dia desse, o ministro Gilmar olhou para o Barroso e disse, você precisa mesmo é fechar o seu escritório de advogado. Só pode falar com conhecimento de causa. Barroso fez um ofício para presidente dizendo que não tem. Tinha que fazer para essa casa. Porque quem pode impeachment é a casa. Chamar os dois aqui para se explicar. Porque quem é que vai ouvir esses homens? Uma lambança como essa, o Toffoli tem a obrigação de dar satisfação para quem? Para ninguém. Quem pode mais, pode menos. Para concluir, senador, começar a ordem do dia. Concluo, há momentos na vida em que a indignação do justo precisa aparecer. E falo e faço esse pronunciamento com a indignação dos justos. E alguns disseram a mim, está entregando seu pescoço para eles. Se eu cometer crime, não cometi crime, não cometi crime. Alguns estão nas unhas deles sem também ter cometido, como outros estão tendo cometido. Mas parece que agora o poste mija no cachorro, porque quem cometeu o crime vira inocente, e o inocente é criminoso. Livrai-nos, pois, Deus, do Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero encerrar fazendo uma pergunta. Não quero lhe avexar, mas quero provocar a sua inteligência. Vossa Excelência, como advogado, encontrou uma filigrana na lei quando ensejou a soltura do Lula. Era uma filigrana porque os processos deveriam estar em Brasília na primeira instância, não em Curitiba. Mas como julgador, Vossa Excelência pode me responder se o Lula foi descondenado? Faço essa pergunta em nome de todo o Brasil. Doutor Zanin, o Lula foi descondenado? Na sua posição de advogado, Vossa Excelência encontrou uma filigrana na lei e, como advogado, achou a brecha. O julgador, aí não estou pedindo para o senhor, se for aprovado, fazer qualquer juízo sobre o seu futuro colega, que é o ministro Fachin, foi quem soltou o Lula e pegou toda aquela papelada e colocou, recebeu na quinta e colocou na sexta, mas como julgador, assim, Vossa Excelência
O presidente Lula foi absolvido em diversas instâncias, em diferentes juízos e até no Supremo Tribunal Federal. E também no Supremo Tribunal Federal foram anulados processos em razão de uma falha estrutural, que era a ausência de um julgamento imparcial. O presidente da República quer saber quem é o pilantra que levantou o preço do ovo. Quem é o pilantra? Bem, que nem tem uma galinha que está reclamando pelo valor do ovo. Essas falas inconsequentes, improcedentes de um chefe de Estado diante de um quadro sofrido, dantesco, em que as pessoas hoje estão se abstendo do café. O preço nos supermercados, aquilo que alguém comprava há meses atrás, com R$200, hoje ele não consegue fazer com R$1.000. Essas coisas que têm reflexo no cidadão que vai às compras porque precisa levar alimento para casa, certamente atinge todos nós, e nós que somos do parlamento e da casa alta, nós precisamos denunciar. Aqueles que me trouxeram aqui, me trouxeram para que, destemidamente, eu pudesse, em seu nome, viver num país onde 1 quilo de pé de frango era R$1,90 e hoje são R$12, alguma coisa está errada. Não estamos vivendo no fantástico mundo de Bob. A violência que assola o país e ainda esse quadro dantesco em que a sociedade não se dividiu, porque a maioria absoluta verbaliza, deputado, o senador Eduardo, ela verbaliza, ela não se intimida, não se deixou intimidar, agora fala de um outro momento. Com essa ditadura imposta pelo Supremo Tribunal Federal, que essa casa não prestou atenção e ela vem crescente. Eu encontrei Vossa Excelência aqui no meu mandato, segundo em 2010, quando Vossa Excelência chegou, vindo do governo do Amazonas. E eu tive meu primeiro mandato em 2002, em 2003, não é? Encontrei Vossa Excelência, e se Vossa Excelência se recorda, desde 2005, com ativismo judicial, não se encontra um discurso meu que eu não tenha falado do crescente do ativismo judicial no Brasil. Hoje não é mais esse crescente, é ditatorial. E hoje um Supremo que formou maioria para que eles não se sintam impedidos quando o processo vier do escritório de um consanguíneo, ou de uma esposa, ou de um esposo. O último que sabatinamos aqui, o Zanin, tem até um processo do escritório dele, uma AGE, um processo dele, do escritório dele contra mim. E ele ainda fez o rodeio, procurou gente para me receber ele no gabinete, para ele me convencer a votar nele. E procurou todo mundo, porque a moda é essa, você vai no gabinete, convence o cara, o voto está pronto, ele não precisa ser sabatinado. Mas o senhor Zanin foi sabatinado. Ele não está se sentindo impedido nesse momento de participar no julgamento de Jair Bolsonaro. Um julgamento de uma peça que, eu já disse nessa tribuna, eu encontro do nada com coisa nenhuma. Uma peça orientada, uma peça com a vênia do senhor Gunê, que também foi sabatinado nessa casa. Pelo menos para mim, eu recebi a pedido do senador Marco Rogério, dizendo que era um mestre, que era um professor muito decente e que era o professor dele. Eu recebi. Aqui nessa casa é mais fácil do que na Câmara, aqui a gente se dá muito bem todo mundo. Eu recebi e vejo que o senador Marco Rogério pode estar sentindo a mesma decepção,
porque é a peça desse cidadão que orienta e faz a vênia da denúncia contra Jair Bolsonaro. Eu não posso falar que é de ficção, porque ele não se assemelha a Steven Spielberg, mas eu encontro nada com coisa nenhuma alguém que não honra o seu passado e o desfaz de uma maneira muito vil e perversa. O Zanin, que não se julga impedido de participar do julgamento de Jair Bolsonaro, ele não se julga impedido, agora enquanto ministro, mas se julgava quando veio ser sabatinado. Eu tenho 3 minutos, passo a palavra para o ministro Zanin. Qual for a parte que eu tenha patrocinado os seus direitos senador, por favor, eu não poderei, se aprovar, há uma definição da mesa diretora de que nós não devemos usar o áudio de terceiros no microfone do Senado. Essa foi uma decisão adotada pelo presidente Davi Alcolumbre. Eu peço vênia a Vossa Excelência sabe da minha relação de respeito e de amizade com Vossa Excelência, mas eu estou aqui exercendo a presidência por delegação do presidente Davi Alcolumbre e eu não vou descumprir uma orientação da mesa diretora do Senado. Peço a Vossa Excelência que possa concluir o seu pronunciamento. Aquilo que eu coloquei, eu tenho tempo. Eu estou colocando o que ele falou no microfone dessa casa. Eu não conheço essa determinação no regimento interno, com todo o respeito também que eu tenho a Vossa Excelência. Ele mentiu a essa casa, dizendo que todo julgamento, nenhum julgador, nenhum juiz, nem mesmo advogado, pode participar se ele foi parte da peça acusatória ou de defesa. Ele responde isso para ser tão somente aprovado. Eu não estou falando mentira, eu não estou inventando nada, eu estou passando a palavra. Ele agora não se sente impedido de fazer um julgamento de uma peça que não existe, de invenções e que tem trazido problemas absolutamente graves para o Brasil. Essa casa se sente acuada, a maioria dos senadores, alguns se sentem à vontade, e eu não sei como alguém pode bater palma para alguém que estabelece um regime por si só, diz respeito à Constituição. O ministro Supremo diz que nós já vivemos num semipresidencialismo. O outro diz que deixou de ser uma corte constitucional, mas estou aqui em solidariedade a você. O Supremo Tribunal Federal... Posso ter atenção de Vossa Excelência? Total atenção por minha parte, senhor presidente. Que o Supremo Tribunal Federal é um órgão técnico e eles podem falar até de infraestrutura e inauguração de obras. Olha, em que país é que nós estamos vivendo? Para apontar quais crimes de Jair Bolsonaro. Agora o TCU diz que a joia era dele, mas a narrativa, quem é que vai apagar? Para que Lula também fique com 11 containers. Será que tem paridade nesse negócio? Ora, não tem. Ora, veja como mais rápido que imediatamente um Supremo que é moroso em tudo que é processo do cidadão brasileiro e tem sido rápido para condenar inocentes, quando Eduardo Bolsonaro toma a decisão corajosa, e eu diria, parafraseando o apóstolo Paulo, intérprete da mente de Cristo, Eduardo Bolsonaro, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Foi o entendimento que fez com que ele tomasse a decisão. E mais, disse Paulo, para mim, não tenho por ganho a minha vida. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Quero aplaudir a atitude dele, de falar dessa ditadura da toga, que hoje impera nesse país, num consórcio, junto com o governo. Nós já vivemos num regime ditatorial. E eu precisava dizer isso aqui, senhor presidente, às pessoas do país, que eles estão acelerando, porque eles querem Jair Bolsonaro. A mãe de família não comove o coração de ninguém, toma 14 anos de prisão por ter escrito, eternizado a frase do Barroso, perdeu mané. Não, ele trata todos nós brasileiros como mané, como idiotas. Ele que advogou para...